Fala galera, seja bem-vindo a mais um Fluxcast. Mais um Fluxcast aqui que nós estamos com a Carol Hello! e com o Gustavo. Fala, moçada. Galera, quanto tempo a gente não conversava, né? Você que está nos assistindo aqui, quanto tempo a gente não se via, né? E agora também, você que está nos ouvindo no podcast, esse podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma, galera, que saudade, né? Vamos falar a verdade. Saudade define. Faz muita falta Faz estar muita aqui. falta. Faz muita falta. E assim, a gente está tanto tempo sem se falar aqui que muita coisa aconteceu, né? Não. Nós estamos há tanto tempo sem nos falar assim, porque o cenário todo mudou, né? Lá fora está muito complicado, lockdown. O rolê tá caótico, mano. Uma coisa interessante, para você que não sabe, nós somos de Governador Valadares, né? Aqui nós estamos enfrentando uma situação muito complicada, mas Deus tem, assim, nos mobilizado, né, sempre para ter entendimento nesse novo cenário. Tantas igrejas também que tiveram a consciência, né, fecharam as portas por um tempo, né, e principalmente por entender que quando dois ou mais estiverem reunidos ali, Deus estará presente. Então, o culto não necessariamente precisa ser feito na igreja, né, embora a igreja seja o local da gente ter comunhão e tantas outras coisas mais, mas muita coisa tem acontecido e infelizmente, né, nós perdemos alguns amigos, perdemos familiares, e uma coisa que tem chamado muita atenção nesse tempo é justamente essa falta de esperança, né, de entendimento do cenário, de às vezes se ver perdido nas ideias e tal. Então assim, galera, realmente tem sido um tempo muito complicado e acaba que no gabinete, né, que agora tem sido mais pelo WhatsApp, né, então eu tenho visto essa situação assim comigo, muitas pessoas chegando com desesperança, às vezes até a Carol pode falar mais para a gente nesse sentido depois, a respeito de como tem chegado muitas pessoas no consultório, né, com algumas demandas relacionadas a esse tempo do Covid e tal. Mas eu achei um versículo muito interessante em Romanos, em que a gente pode conversar bem mais, né, sobre a questão da esperança e como que é um processo, né? A esperança não é algo que a gente tem assim rapidamente, né? É um processo que você vai ali criando. E está lá em Romanos 5, Romanos 5, de 3 a 5, e diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando a gente fala disso, eu visualizo assim, esse processo, né, de perseverança, de realmente entender quem é Jesus, entender o propósito da nossa vida, e de realmente ali entender que a nossa fé, ela é um processo também, né, como a gente lê lá em Hebreus, né, a fé é a esperança também, vamos dizer assim, daquilo que ainda não vemos, mas nós ainda, a certeza daquilo que nós cremos, né, enfim, assim, eu acho muito bacana a gente mixar isso tudo num contexto pandêmico, né. Então, uma pergunta assim, já para a gente desenvolver aqui mais, como que a gente desenvolve então esperança nesse tempo de pandemia? Bom, acho engraçado porque nós cristãos, né, parece que espera-se mais de nós, né, que a gente tenha aí uma força e tudo mais para enfrentar tudo isso, ainda mais porque a gente já está nessa situação da pandemia já há mais de um ano, né, e todo mundo na expectativa de que as coisas melhorem, mudem, mas estamos ainda, né, tendo que remanejar os sonhos, tendo que adiar os planos, e eu acredito que a gente tem que ir criando estratégias, e nós, como cristãos, a gente tem algumas ferramentas, né, para isso, assim, algumas atitudes práticas mesmo para alimentar isso. E você até falou nessa questão do consultório, realmente, hoje eu tenho atendido 100% online, mas eu tenho percebido, assim, realmente as pessoas estão muito desesperançosas, estão muito desanimadas, muito frustradas, né, com vários sintomas aí de ansiedade, de depressão, por não ver, né, uma luz no fim do túnel. Então, eu acredito que nesse momento é muito importante a gente saber
dividir, né? Saber separar as coisas. Aquelas coisas que cabem totalmente a Deus, né? A soberania divina. E aquelas coisas que talvez a gente consiga fazer algo sobre, né? Tem até uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito, que fala que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Então, eu acredito que mesmo que a gente se sinta impotente, parece que está tudo fora do nosso controle, né? E às vezes a gente pode olhar para isso e cruzar os braços e não fazer nada. Talvez tenha algumas coisas que, se a gente observar, a gente consiga fazer para mudar, pelo menos a realidade à nossa volta. Porque parece que a gente olha para tudo, para o macro, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Como se a gente realmente não tivesse efeito nenhum sobre isso. Mas, em relação a nós mesmos, né, em cuidar nesse momento da nossa mente, daqueles que estão à nossa volta, a gente tem muito poder nisso, né? Sim, sim. Então, eu acredito que a gente consiga mudar um pouquinho só da realidade, pelo menos, daqueles com quem a gente convive, sabe? Tem muitas formas de fazer isso, de alimentar a nossa própria esperança e de ajudar os outros também a terem essa esperança. Perfeito. A questão da coragem, né, que a gente vê nessa frase de Santo Agostinho é muito interessante, né? A gente vê lá em Josué, ser forte e corajoso, né? Eu acho que é uma coisa que acompanha realmente a caminhada do cristão, daquele que tem a sua esperança em Deus, né? Sim. E acho que não é uma bênção, assim, pelo menos a impressão que eu tenho é essa, assim, não é uma bênção, uma unção que desce, assim. Agora você tem esperança. Tipo, né, essa coragem, essa ousadia, essa coisa de fazer, sabe? De, sei lá, ser útil, de ser usado por Deus. Não é só uma capacitação que vem do alto, é mais do que isso. É uma disposição, né? É uma disposição de coração, é uma intenção no fazer diário, né? Você tem um coração que você observa as coisas que estão acontecendo à sua volta para saber o que você pode contribuir, o que você pode fazer, né, nesse Exato. ambiente. Isso é legal porque até complementa o texto, né, de Romanos, porque quando ele fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações e fala também que por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu isso, a gente vê que é uma capacitação também do Espírito Santo, é o próprio Deus dando também a entender a gente todo aquele processo de realmente colocar nossa esperança em Deus. Então, além dessa disposição, também tem uma ação de Deus. Então, assim, a gente tem que estar muito atento à voz do Espírito Santo, né? Então, é muito legal que você complementou. Esperança é uma parada muito doida, né? Assim, é muito bizarro você acreditar que algo vai melhorar, porque às vezes você deseja que isso melhore, porque precisa melhorar. Tipo a pandemia, eu tenho esperança que a pandemia vai passar, porque na verdade assim ela tem que passar, sabe? Sim, a gente sim. tem que voltar, tipo, à nossa vida normal, ao como era antes, as pessoas podendo se relacionar da forma como a gente sempre fez, né? Vamos falar assim. Mas para mim é algo que resume muito talvez essa falta de esperança que a gente tenha, é a ignorância. E a ignorância no sentido mais profundo da palavra, assim, no cerne mesmo, sabe? Sim, sim. Porque não tem como você ter esperança se você não conhece a Deus, cara. Se você não tem intimidade com Ele. Realmente, a gente vê muitas igrejas com membros e pessoas, porque igrejas são pessoas, sem esperança, porque na verdade eles talvez conheçam, ou talvez eles conheçam e não acreditem de fato, com veemência, que Deus é Deus e pode todas as coisas. Porque, tipo assim, se você tem intimidade com Deus, você conhece a Deus, você tem esperança, não é que uma coisa vai acontecer, porque o que Deus promete para nós, não é que esse copo saia desse lugar e venha para esse lugar. Ele promete para nós a vida eterna, aos que
confiam nele, aos que creem nele, aos que vivem segundo o seu propósito, enfim, Sim. né? Ele não confia a nós, ele não dá esperança para a gente que a pandemia vai acabar. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, quando a gente tem esperança em Deus, a gente está pensando em algo muito maior, sabe? E aí, para mim, aquela parte da Bíblia que fala: conhecereis a verdade vos libertará, ela encaixa como uma luva. Porque, tipo assim, a esperança, ela vem a partir do conhecimento da verdade. Porque quando você conhece a Deus, tem intimidade com Deus, acredita em Deus, não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai sentir dor, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você espera em Deus algo que só Ele pode te dar. A esperança que a gente precisa ter, ela está muito além do coronavírus, tá ligado? E eu acho que a falta dela é literalmente por causa dessa falta de conhecimento mesmo. Isso aí. Inclusive, o pastor Ed René, ele trouxe uma referência a esse tempo, né? Justamente falando dessa fé mágica, né? Tipo assim, Sim. não, Deus tem que, de maneira incrível, resolver aqui a questão do corona, ou então o meu problema pessoal, enfim. Isso tem sido gerado justamente por falta de conhecimento, né? De percepção de que Deus é muito maior que o coronavírus e muito maior do que qualquer outra coisa. E, tipo assim, o fato de Ele ter enviado o próprio Filho já nos mostra o seu amor por nós, né? E até de leitura bíblica, né? Porque a própria Justamente. Bíblia é muito clara em relação a todas as angústias, as tribulações, né? Que vão só se agravar, né? Com o passar dos anos. Sim, Então, a gente ainda assusta com algo que realmente foi previsto, né? Já faz parte do plano de Deus, e isso não tem absolutamente nada a ver, né? Com a bondade de Deus ou não, porque Ele é bom, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que muitas pessoas que não têm a sua fé 100% fundamentada na palavra de Deus e no caráter de Deus, podem acabar tendo essa dúvida, né? justamente. Ou questionando muito a Deus, assim, do porquê que essas coisas estão acontecendo. Cara, e isso tem muito a ver com a questão da coragem, porque você já parou para pensar que você ter esperança em Deus é literalmente você tirar, não é tirar a responsabilidade, mas é tirar todo aquele peso e aquela angústia que você tem de tipo, o que eu posso fazer, sabe? E depositar isso em alguém que de fato pode fazer alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa efetiva mesmo, que pode cessar isso tudo, e ao mesmo tempo uma pessoa que você não vê, você não toca, você não sente que eu falo sensações físicas, né? Tipo assim, você não sente um cheiro, você não, sabe? O arrepio que você sente, mano, assim, esquece isso, sabe? A presença de Deus não é isso. É isso que eu quero dizer. Você não sente, sabe? Foi traduzida tanto para uma coisa, não vou dizer imanente, mas tipo assim, muito sensitiva, né? É porque, na verdade, cara, nós somos seres completamente relacionais e sensoriais, cara. Sim, sim. O que a gente não consegue definir como, desde o sentido imagético até, sei lá, sensorial, que seja cheiro ou coisas nesse sentido, é muito complexo da gente compreender. Sim. Complexo a ponto da gente acreditar que isso nem exista. Entende? Sim. Um exemplo ridículo aqui, fora da caixa, que não tem nada a ver com o assunto. Já viu propaganda de perfume, irmão? Perfume, velho, é o produto mais difícil de você criar uma propaganda. Porque Verdade. o que vende num perfume? É o cheiro. Uhum. E como é que você transmite o cheiro através da televisão? É verdade. Eles conseguiram, através da revista e tal, não sei o quê, mas quem usa revista hoje? É. Então, assim, é basicamente isso. Nós somos extremamente sensoriais e visuais e relacionais, e é muito difícil da gente compreender tudo que foge dessa tangibilidade. Sim. Então, assim, cara, ter esperança é muita coragem, sabe? Porque
assim, apesar de ser a melhor escolha que você vai fazer, né? Que você vai depositar em alguém que realmente consegue resolver, Aham. cara, é acreditar em algo que você não consegue ver, tocar nem nada, mas você sabe que existe e acredita com todo o seu coração naquilo. Inclusive, eu acho que eu posso até trazer um tema aqui que a gente nem conversou antes aqui, mas me chama a atenção você falar de coragem e também da gente falar sobre esperança. O quão frágil a nossa fé é, né? Porque a nossa fé, de modo geral, né? Pela fragilidade que temos visto. Quando a gente pega o cenário, né, de países onde o evangelho não pode ser pregado, a esperança deles não pode ser publicamente dita, e a gente vê ali muitas pessoas sendo perseguidas literalmente, mas não negando a fé, não negando a pregação do evangelho, continuam fazendo isso, tendo esperança num período que, tipo assim, se a gente hoje está tendo o coronavírus como uma coisa que está fragilizando a nossa fé, lá ele já tem a perseguição há muitos anos. Uhum. Então, assim, hoje, nós não estamos nesse cenário aqui no Ocidente, especificamente no Brasil, mas e se tivéssemos? Agora pensa só, lá, por exemplo, no Paquistão, você tem a perseguição e tem um coronavírus. E a fé não é abalada, sabe? Eu acho que realmente falta coragem, falta a gente estudar mais a Bíblia, ter essa percepção bíblica de como Deus age, do caráter de Deus, do que Ele é. E também falta coragem para a gente dizer isso, expressar, viver, realmente ter essa fé amadurecida, ter esse caráter aprovado, né, como diz Paulo. Acho que é muito interessante a gente trazer isso também, né? Eu acho muito legal essa questão da fé amadurecida, né? Porque ao mesmo tempo que teve um crescimento exponencial do cristianismo, principalmente no Brasil, né, de uns anos para cá, Sim. Existem ainda conceitos muito equivocados, assim, parece que ainda a gente tem uma fé muito romantizada, né? Com muitas falsas promessas de que, como se a gente entregasse a nossa vida para Deus e a gente fosse viver num mar de rosas. Até hoje isso é Sim, muito presente, né? muito presente. Como se a gente não fosse mais ter medo, nem ansiedade, nem tristeza, sendo que isso é reservado exclusivamente para o nosso futuro eterno, né? Que inclusive a gente vai abordar esse tema aqui, né? De vida após a morte ainda. Mas eu até compartilhei uma frase hoje que eu achei muito interessante, que fala justamente da fé, né? Que a fé, ela não elimina os medos, mas ela sabe onde depositá-los, né? Então, é como se fosse um reajuste mesmo, né? A fé e a esperança, elas são ferramentas, né? Não para a gente viver uma vida, assim, perfeita e sem temores, mas para a gente saber lidar com isso de uma forma mais sensata, né? Então, é maravilhoso isso que a gente tem, mas não sabe usar direito, né? Que Exatamente. é essa esperança, essa possibilidade que a gente tem. E é tão legal trazer essa pauta que você disse, né? Desse crescimento exponencial no país, né? Dos evangélicos, vamos dizer assim. E justamente com promessas que só vão ser lá para frente, ou seja, que reflete mais a vida vindoura em Cristo do que a vida terrena. Só que essa tem sido a propaganda, né? Eu acho que está muito relacionado com a falta de esperança isso. É aquela questão assim, como que a gente está associando Deus à nossa vida? A gente está associando Deus com o que Ele pode dar para a gente aqui, no agora, pelo fato dele livrar a gente do coronavírus. Até tem gente usando o versículo, a oração do justo pode muito seus efeitos, e usa muito esse versículo sem saber que a oração do justo é de Jesus, é o único justo que pode. E a galera pega assim, não, a oração do justo, não é né? dos justificados, né? Exatamente, então fica assim, você vê que no cenário macro, né, acaba que tem sido distorcido, né? O evangelho tem sido o mercado da prosperidade, tem sido uma forma de você pegar Deus
como uma permuta para muita coisa, entendeu? Total. Então, assim, eu acho muito interessante nós pararmos e pensarmos isso, porque é uma crise que eu vejo e que pode estar chegando muito perto da gente. Amigo, viver em dor não vende. E demorar demais para ter a solução também não. É verdade. Por esses são, tipo, obviamente que resumir a nossa realidade nessas duas frases é completamente errado, não é isso. Mas assim, você pregar que viver por Cristo é viver uma luta até o dia que você morra, cara, quase ninguém vai comprar essa ideia. Porque quem que quer viver lutando? Quem que quer viver em dor, em sofrimento, em angústia? Ninguém quer isso, né, cara? Em instabilidade. Quem quer viver dessa forma? A gente está vivendo o coronavírus aí, eu te garanto que ninguém está gostando. Sim. Entende? E ainda mais viver algo que vai vir só daqui pode ser daqui 10 segundos, daqui 1 segundo, mas já tem 2000 anos que está rolando, tipo assim, esse prazo e ainda não chegou. Então a galera pensa o quê? Pô, cara, na hora que estiver chegando mais perto aí e tal, A gente resolve essa parada. eu resolvo esse rolê. E isso é muito legal, porque a gente lembra do versículo, né, lá em Mateus 6, se eu não me engano, que é Jesus falando, né, muitos me dirão naquele dia. Eu gosto muito desse versículo, acho que eu falo ele todo podcast. Mas é tipo assim, em meu nome profetizaram, Sim. fizeram tantas coisas, e Jesus vai chegar assim, ó, cara, nunca vos conheci, cara. Nossa, quando eu era criança eu tinha tanto medo disso. Mas isso é uma coisa que tem que gerar um temor na gente. Sim. Em todos, né? Sim. Pensa eu lá me sentindo super íntima, tipo, super Brother. próxima de Jesus, e ele olhar e falar, tipo, qual que é seu nome mesmo? Não tô lembrando aqui. Não tô olhando sabendo. aqui a listinha aqui, É. não sei não. E eu, tipo, mas você não lembra daquele dia lá que eu fiz um monte de coisa tal por você, né? Não. E você vai ignorar isso agora? Não é possível. E é uma parada tipo assim, então é por obras. Mas não é, saca? A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber, cara, o evangelho é uma obra de Cristo. É suficiente, mas, né? cara, Suficiente. sabe uma parada assim, a gente está falando sobre medo e tudo mais, e sabe uma parada que me dá medo, e isso me dá medo de verdade, eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, é que eu não sei o que é ter intimidade com Cristo. O que eu quero dizer por isso? Não é que eu não sei fazer isso na minha vida, mas Sim, o que é ter intimidade? De onde saiu esse parâmetro? De onde a gente tira o que todo mundo fala sobre ter intimidade, sobre queimar olha em muito pra Cristo? Davi, De onde que a né? gente tira isso? Sim, Sabe, sim. quem falou isso primeiro? Isso está na Bíblia? Eu estou colocando indagações aqui, você entendeu? Sim, Só sim. para a gente poder pensar um pouquinho de onde saem as coisas, para a gente não ser só gado e Exatamente. reproduzir. Para a gente pensar mesmo e entender o que é de fato, o que vem de Deus e o que... E é muito interessante, porque esse efeito manada é o que está carregando o evangelho aí para frente. Sim. Então, a gente vê as grandes igrejas que nem sempre são associadas a igrejas evangélicas, Uhum. mas que, tipo assim, por um efeito manada, Deus é aquele que na corrente do fulano de tal vai dar certo. Vai resolver isso aqui, vai apagar a dívida lá no banco, a flanelinha e tal. Então, assim, esse efeito manada apaga situações como essa, de intimidade, de oração, de leitura bíblica, Sim. de olhar para os heróis da fé, de olhar para alguns exemplos na Bíblia e perceber assim, cara, eu quero ser igual Davi, eu quero ser igual, sabe? E a gente não deixa isso tudo acontecer, né? Aqui, só um comentário, você perguntou da intimidade, eu já pesquisei, porque eu estava lembrando de um salmo, mas eu não sabia exatamente onde que estava. É aquele salmo famoso, né, 25:14, que fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é a versão Almeida. Então, a única coisa que fala é isso, a intimidade é para quem? Para quem teme, né, para quem Exatamente. tem temor. Uma coisa E até- ele vai dar. Ou seja, não é tipo assim, não tem um padrão, tá ligado? E eu falo, e eu gosto de indagar isso porque a gente, por natureza, a gente é acostumado a criar padrões para poder tentar, tipo, falar, não, se eu fizer isso, está tudo certo.
Só que não está, cara. Porque você tem que pensar e você tem que procurar um salmo para poder entender o que é que de fato está falando na Bíblia. E você ter que, sei lá, se dedicar para isso, demanda esforço, demanda tempo, demanda cuidado. Com certeza. E num tempo que, tipo assim, as Amor. tarefas, as coisas da vida, tipo assim, empurram a gente para não fazer nada disso. Sim. A gente tem um clique, a gente está no YouTube, um clique, a gente está na Netflix, num filme, numa série, qualquer coisa. E eu acho que esse talvez seja um trabalho até bem de psicólogo, assim, de tentar ter um problema e tentar fazer tipo o caminho assim para entender de onde que sai o problema, né, a raiz do problema. Exatamente. Mas assim, o que eu penso é o seguinte: a gente tem muito medo de tudo. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo do coronavírus, a gente tem medo de perder um familiar querido, a gente tem medo de, sei lá, de N coisas. Mas por que a gente tem medo dessas coisas? O que a gente menos tem é a gente tem medo dessas coisas por causa do efeito manada, porque está todo mundo com medo, ou a gente tem medo dessas coisas porque a gente não está seguro daquilo que a gente é ou daquilo que a gente faz, de quem a gente serve. Sim. Tipo, talvez os dois. Alguma coisa está acontecendo. São extremos, né? Eu acho que até a internet mesmo está bem dividida, né? Entre as pessoas que estão em sofrimento profundo e as pessoas que estão seguindo a sua vida, né? Normalmente, tudo. E aí sempre tem um criticando o outro, enfim. Mas eu acho que a questão é como é importante a gente ser realista, né? Sim. Encaixar a esperança nisso, porque não é a gente entrar num negacionismo, tipo assim, de não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos lá, continuar a vida, porque não tá, isso é um fato. Uhum. E também não é se afundar em tristeza, em desespero, a ponto de não conseguir viver mais, né? Então, assim, eu acho que é uma aceitação e um reconhecimento desse momento complicado que a nossa geração nunca viveu, mas não a ponto de nos desesperar, mas realmente nos voltar ao nosso melhor recurso, né? Assim, fitar os nossos olhos nessa esperança que a gente encontra em Deus. Eu acho até legal, quando a gente falou agora aqui de intimidade, de esperança, e você também citou um salmo, eu lembrei do Salmo de Davi, Salmo 51, e que está muito relacionado também com isso, né? Lá no versículo 10, ele diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me vontade nova e firme. A vontade de estar com Ele, de estar na presença dEle, de buscá-lo em intimidade. E ele diz no versículo 11: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nós temos hoje, e que naquele tempo ele não tinha sido derramado sobre toda a carne, né? E Davi tinha esse privilégio de o Espírito Santo estar com ele naquele tempo, e ele se vê tão arrependido que ele pede para que Deus não retire dele o Santo Espírito. E a gente vê: dá-me novamente, no versículo 12, a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. É aí que está a questão de ser obediente mesmo, né? A gente vê situações, como eu disse, né, da nossa vida, né, na correria, de buscar pelo trabalho, a gente tem um momento de lazer, de entretenimento, hoje eu estou de boa, e a gente não consegue ser obediente no mínimo, no básico, de dar assistência, cuidar do órfão, da viúva e do viúvo. A gente tem que lembrar sempre que tem situações que estão presentes na nossa comunidade, na nossa cidade, e também temos que lembrar de nós também, com a nossa relação com Deus. Então é uma via de mão dupla que a gente tem que analisar, né? E assim, galera, olha, muito interessante o papo que a gente está tendo, né? E tipo assim, é muito legal a gente ter essa conversa, ter essa percepção. E já caminhando aqui para o final, né? Já que nós temos essa conversa que, cara, eu acho muito legal, porque a gente começa num assunto e desse assunto vai vindo outros assuntos, e isso é muito bom, muito bacana. Mas, assim, para a gente encerrar, o que vocês diriam, assim, trazendo, assim, rapidamente um pensamento a respeito em que temos colocado a nossa esperança, como que tem sido esse processo em períodos tão complicados como esse para vocês, assim?
Bom, eu acredito que ainda mais na ausência dos cultos presenciais, de todo esse receio, né, que nós ficamos, a gente tem que ser muito prático, sabe? Sim. Acho que não é só ficar esperando assim Deus nos renovar como um passe de mágica, né, igual você falou, mas a gente buscar isso, a gente se esforçar para a gente manter a nossa esperança viva, né? A nossa Sim. fé firme. Então, eu acredito que com simples atitudes diárias a gente consegue se manter, né? E eu até estava dando uma pesquisada aqui em algumas passagens, são infinitos os versículos a respeito da esperança, né? Sim. O próprio Deus é chamado de Deus da esperança aqui em alguns lugares. Tamanha propriedade, né? Verdade. Tamanho a soberania mesmo de Deus, como que mais uma vez reforçando como é nele, né, que nós precisamos buscar. E tem aquele versículo muito conhecido também que eu vi muito nesses dias aí, lá em Lamentações, que fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Sim. Então, eu acredito que isso não é uma forma de negar o sofrimento, muito pelo contrário, é no reconhecer o sofrimento meu e do outro, eu ser luz, né? Eu ser luz, eu trazer algo de positivo, né? E somar mesmo, né? Naqueles que estão à minha volta. Então, acho que é um momento muito importante para a gente ser sensível, né? Se for necessário chorar, né, com aqueles que estão perto de nós, mas nos permitir também sentir a alegria que vem de Deus. Sim. Em certos momentos, porque é engraçado, parece que é um período tão pesado que até quando você se sente alegre, parece que vem até um peso de culpa, né, por estar alegre, porque tem muitas coisas boas acontecendo também, assim, muitas crianças nascendo, muitos motivos de alegria, até mesmo Sim. curas, né? Curas do Covid, pessoas que estão tendo muitas coisas boas acontecendo na vida. Então, parece que até para comemorar a gente fica meio acuado, assim, Sim. ai, Fica... mas Não vamos comemorar não tanto. sei se eu devia, assim, estar alegre, enfim. Mas eu acredito que Deus, ele, ao mesmo tempo que a gente vive esse sofrimento, Deus, ele nos traz o alívio, o descanso e algumas possibilidades de estar alegres, né? Eu acredito que essa alegria, né, como a palavra diz também, ela nos fortalece, né? Então, a gente precisa buscar em Deus isso que ele nos oferece gratuitamente, né? Basta o nosso posicionamento diário, a nossa busca. Amém. Cara, vou ler uma passagem que eu acho incrível, Colossenses, do 24 ao 27, que fala assim, o trabalho de Paulo pela igreja, né? Ele fala assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cara, tipo assim, ultimamente eu acho que a gente não tem nem depositado esperança em lugar nenhum, porque a gente está meio que sem mesmo, sabe? Porque o momento está muito caótico. Essa que é a realidade. Gente que está indo embora muito cedo, gente que está indo embora no meio de um trabalho incrível que está fazendo, tanto dentro da igreja ou fora da igreja, que a gente não esperava, ou que de fato a gente não queria que fosse, né? E assim, é difícil você ter esperança nessa hora. Sim. Assim, você está sofrendo, né? Não é um momento que geralmente você vai focar na esperança, você vai focar na dor.
que é onde está batendo mais forte. E assim, de fato, é muito complexo. Então, eu acredito que em muitos casos a gente nem esteja pensando na esperança. Mas, de fato, se for para pensar nela, a gente tem que pensar que a nossa esperança é Cristo. Que Ele já fez tudo que Ele tinha que fazer. Ele já, tipo assim, já assinou a nota, tá ligado? Já está pago, velho. Jesus é a nossa esperança, né? É o mistério Sim. revelado, né? Exatamente, sabe? A esperança da glória, literalmente. Que é o que a gente está esperando, de fato, né? Amém. Como eu disse, né, lá em Hebreus 11, fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É importante a gente ter essa concepção de fé. E uma coisa que você citou, o versículo, né, de Lamentações, se eu não me engano, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Me lembrou muito da música, né, gente? Não vou fazer isso não. Eu vou cantar um Vocês conhecem. eu vou cantar um trechinho aqui, depois vocês colocam nos pós-créditos. Jesus. Mas talvez seja a música que, se você que chegou aqui, está ouvindo até agora, ou assistindo a gente, coloca essa música, vale a pena. É da Ana Paula, né? Diante do Trono. Uhum. E como é bom a gente perceber, né, os cuidados de Deus, a fidelidade dele, e todos esses atributos nos ajudam a ter uma fé fortalecida, nos ajudam a ter uma esperança centrada em Deus e aprovada pelo próprio Deus. E eu acho que tudo que tem acontecido tem contribuído para o bem. Amém. Embora nós tenhamos visto tantas perdas, né? Sim. Mas Deus nos garante isso. Então, galera, se você está até aqui agora, comente aqui no nosso podcast, nosso Fluxcast, no nosso YouTube. Se você quiser também, compartilhe. Gente, é tão bom compartilhar as coisas, né? A gente compartilha o Evangelho, compartilha as coisas boas da nossa vida. Uns memes, né? Uns vídeos Não é? Uns engraçados memes, à toa aí, vídeos Só ó. não à vale toa. meme do fluxo. Então, compartilhe esse podcast com seu amigo, seu familiar, com seu avô, com sua avó. Inclusive, minha avó perguntou que canal é esse, só conheço o canal da Globo, etc. Não, tem um canal no YouTube, vó, eu vou apresentar para ela. Então, assim, compartilhe tanto o podcast via as plataformas, como esse vídeo também no YouTube. E é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê esperança, continua sempre confiando. E é isso aí. Siga a Cristo, segue o fluxo. Valeu, galera. Até a semana que vem. próxima. Agora eu vou cantar o trechinho, né? Deus é Pai. Corta, Luquinha.